Narrativas, o podcast da Carambaia. Antigamente, achava-se que todos os textos eram traduzíveis. Bastava um bom conhecedor dos idiomas fazer as trocas de palavras. Hoje, se fala que o texto literário é intraduzível, pois as palavras só fazem sentido dentro de um contexto, além de expressarem tons, efeitos, desejos ocultos do autor que não têm equivalências exatas em outras línguas. Isso faz com que o tradutor tenha de lidar com a impossibilidade de uma transposição completamente fiel de idiomas para levar ao leitor uma interpretação que o aproxime das intenções do texto original. Para falar mais desse trabalho tão desafiador quanto ingrato, recebemos aqui no estúdio da Central 3 em São Paulo Jaime da Costa Pinto, tradutor e intérprete, que traduziu para a editora Carambaia Contos de O. Henry e Eles e Elas de Damon Runyon, que sairá em breve. Irineu Franco Perpétuo, tradutor e jornalista, tradutor do russo, que traduziu obras de Pushkin, Mayakovsky, Chekhov, Turgenev, Grossman, Bulgakov, e traduziu também um livro de Vladimir Zazubrin, Lasca, que sai em breve, também pela editora Carambaia. E pelo telefone vamos falar com Alison Entruken, tradutora australiana que traduziu obras brasileiras para o inglês de autores como Chico Buarque, Paulo Lins, Cristóvão Teza, Clarice Lispector, Adriana Lisboa, Daniel Galera, Tatiana Salem Levi, Eva Furnari e José Mauro de Vasconcelos. Atualmente ela está trabalhando numa nova tradução de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Eu sou Fabiano Cury, editor da Carambaia, e também aqui no estúdio para participar desse papo está Graziela Betting, também editora da Carambaia. Eu vou colocar uma pergunta para começar para vocês, e que na verdade é mais uma provocação. Muita gente considera o tradutor, um coautor da obra. Outros chamam ele de traidor da obra. Qual a definição que vocês acham mais aplicável ao trabalho de vocês? Você quer começar, Irineu? Bom, eu acho que eu sou, antes de tudo, um traidor sacana que puxa o tapete do autor. Eu acho que, assim, o tradutor, se a gente tiver uma visão pessimista, a gente pode ver como aquele cara, aquele atravessador que compra o caqui a 50 centavos do produtor, vende para você aqui a R$5 e chegam uns 3 que estão estragados dentro da caixa ainda. Né? É um intermediário para lá de indesejável, mas ao mesmo tempo, quer dizer, o ideal seria se a gente pudesse ler tudo no original, que inclui a Bíblia em aramaico, Homero em grego. Isso não é possível. Então, a gente eu considero a gente como um intérprete mesmo, como um intérprete de música, né? Uhum. Existe aquela partitura e alguém precisa materializar aquilo em sons, né? Então, inclusive as atividades são similares, porque assim como existe uma nona de Beethoven, existe um Guerra e Paz, o número de traduções e interpretações dessas obras tende ao infinito, né? A questão da coautoria, eu acho que é o seguinte, para a gente tentar fazer a diferença entre o criador e o tradutor. O criador vai se inspirar sempre numa obra, não existe ninguém sem influências, mas na criação artística ele tende a se afastar dela. Uhum. O tradutor sempre está fazendo um movimento contrário, tentando se aproximar o máximo possível do original. Certo. Para você, Jaime? Eu concordo bastante com o que o Irineu falou, com a história daquele traidor que dá uma embelezada no caqui e tal, e acaba tentando, pelo menos a gente tenta, né, vender mais caro depois. Quando cola, muito bom, né? Às vezes não dá certo. Mas eu acho que esse ponto é especialmente nevrálgico quando se trata de referências culturais, por exemplo, né? Eu sempre lembro do Benjamin, que tratou muito de tradução, dizendo que o elemento cultural na tradução é justamente aquele que não se presta à tradução. Ou seja, é um ponto de partida bastante pessimista. Mas eu acho que a gente pode olhar isso, ainda homenageando o Benjamin de maneira dialética, e pensar que quando as palavras originais, né, e as versões que a gente tenta produzir, elas se misturam ao longo do processo de maneira a se transformar, nem sempre de maneira servil, obediente, subserviente. Eu acho que buscar essa liberdade, né, de não ser subserviente demais ao original, é que vai levar a uma realidade traduzida diferente, que vai talvez ser mais consequente em relação a essa afirmação do Benjamin de que não é possível traduzir referência cultural, por exemplo. Então, eu acho que é um traidor
também com o autor e com muita criatividade, quando tudo dá certo naturalmente, né? Não é sempre que isso acontece, infelizmente. E você, Ellison, como é que é para você, que tem uma, vamos dizer, uma abordagem que traduz do português para o inglês? É a mesma ideia? Sim, claro, é. Eu não gosto muito desse termo de coautor, porque eu acho que isso diminui um pouco a importância daquilo que a gente faz, que é justamente interpretar o texto, como o Irineu colocou. E isso que é belo no que a gente faz, é não ter a criatividade igual ao do autor original, porque a gente não cria os personagens, não cria as falas, mas a gente tem que ser criativo na medida que a gente encontra soluções, maneiras de transpor essas coisas todas do original para um outro idioma e outra cultura. Então é uma espécie de alquimia que a gente tem que articular ali. A gente tinha separado uma citação aqui do Paulo Henriques Brito, tradutor, professor, poeta, que tem aquele livro A Tradução Literária, e ele tem uma frase que ele tenta definir esse tipo de trabalho, que é a tradução, a tradução literária é a tradução que visa recriar em outro idioma um texto literário de tal modo que sua literariedade seja, na medida do possível, preservada. Em seguida, ele dá um exemplo interessante de como a tradução de um manual de instrução de máquina de lavar, ele tem um fim prático muito distinto da transposição de uma peça literária para um outro idioma. A gente queria saber, na opinião de vocês, quais são essas principais características que distinguem a tradução literária das demais traduções? Eu tenho um exemplo, quando eu estava traduzindo Budapeste, do Chico Buarque, 3 linhas em que o personagem, José Costa, fala 3 frases que são quase iguais. Todas as palavras são basicamente iguais, ele só mistura a ordem das palavras em cada frase. É uma espécie de brincadeira, que o personagem acha que está entendendo o húngaro, que na verdade estão falando romeno, mas ele não sabe. Ele acha que está entendendo o húngaro e ele dá a interpretação daquilo que ele acha que estão dizendo, em 3 versões. Se eu pegasse essas 3 versões, essas frases, e traduzisse para o inglês, pelo significado puramente, eu teria 3 frases sem nenhuma semelhança entre si, porque eu estaria obedecendo só o significado. E não o fato dele ter criado algo que é muito mais rico, que na verdade, são frases loucas, porque tem o mesmo número de sílabas, o mesmo número de partículas e artigos e preposições e substantivos e verbos, só que ele conjuga de forma diferente. É todo um jogo muito intrincado. E a única forma de dar conta disso na tradução é criar uma frase no espírito do original que possa ser retrabalhada de 3 maneiras diferentes e dar margem para essa brincadeira toda e tentar obedecer todas essas regras que ele se colocou. Então, é uma tradução literal, não pode ser. Então, nesse sentido, tem que ser traidor para ser fiel. Perfeito. O próprio Paulo Henriques Brito vai um pouco além nessa definição, ainda pegando no que a Alisson está falando, que a literariedade, ela está muitas vezes restrita a uma possível intenção, talvez ao teor, ao conteúdo, mas que a forma, ele usa uma expressão curiosa, muito coloquial, dizendo que a forma preferencialmente terá o jeitão da língua de chegada, né? Então, ao mesmo tempo que você está lá brigando com as partículas, vírgulas e as dificuldades do romeno, do húngaro, ou seja lá o que for, quando aquilo chega na outra língua, é uma escolha, né, que você vai ter que fazer. Você quer que ela tenha aquele jeitão da linha de chegada, né, privilegiando uma leitura simples, fácil, vamos dizer assim, mais palatável, ou não? Você quer dar trabalho para o leitor? É uma escolha que você pode fazer, e o Paulo Henrique Brito sublinha isso, né? Separando a literalidade do conteúdo, da literalidade da forma. Para ele, a forma, preferencialmente, vai ter o jeitão da língua de chegada. Agora, isso, no nosso dia a dia, a gente sabe disso, o Irineu sabe disso, você também sabe disso, Alisson. Às vezes, no mesmo parágrafo, a gente faz as duas coisas, né? A gente dá trabalho para o leitor numa linha, mas e aí entrega na boca com uma colher na outra linha. Eu acho que o próprio Paulo Henrique, de novo, diz, quando termina em 0-0 esse jogo, eu estou satisfeito, né? Perfeito. Então, a gente nunca pode perder de vista de que a tradução é, sobretudo, um texto na língua de chegada, um texto em português, né? E
Para fazer uma tradução apenas literal semântica do ponto de vista, né? Isso já tem ferramentas de computador que fazem, né? Se elas ainda não nos substituíram, espero que isso não aconteça no meu período de vida, lá na frente, quem sabe, é justamente por causa desse jogo. E aí a gente tem que levar em conta, acho que a funcionalidade mesmo da tradução, por isso o exemplo do manual, acho que bom. Eu já fiz muitas traduções que não são literárias, por exemplo, eu já traduzo muito legenda para espetáculos de ópera. Então aí na legenda você não pode botar nota de rodapé. Impossível. Você vai querer que o espectador olhe para baixo, depois talvez no fosso de orquestra vai estar projetada a nota de rodapé, isso não é possível. Então você tem que arrumar uma solução que funcione lá na hora. E depois, a legenda da ópera não é o único acesso que o cara tem à obra, né? Diferente de uma tradução de livro, que o único acesso é aquele. Num espetáculo de ópera, a música está sendo ouvida, o texto está sendo ouvido cantado, e a legenda tem uma função complementar. Então, ali talvez o importante seja você mastigar a semântica para o cara entender o que os personagens estão cantando. Exatamente, você não precisa recriar a musicalidade e o ritmo dos versos que estão sendo cantados, porque aquilo já está sendo ouvido diretamente. Então, o que uma realidade que na tradução literária a gente não tem. Então é isso, é tentar produzir, tentar ver qual é a funcionalidade daquilo. Se você está traduzindo um texto artístico, então aquilo tem que funcionar artisticamente. Você tem que ser infiel num nível para ser muito mais fiel no outro. A pequena infidelidade semântica, aquela pulada de cerca que todos nós tradutores adoramos dar, como toda pulada de cerca tem um sabor e uma finalidade, que é ser mais fiel lá em cima do ponto de vista poético. Se o cara, por exemplo, na literatura russa, a gente tem isso muito. Provérbios e trocadilhos. Você pode sim traduzir aquilo, literalmente puxar uma nota de rodapé. Eu considero todas as minhas notas de rodapé derrotas. Eu sou muito derrotado, como vocês podem ler nos meus livros. Mas se você, às vezes é mais interessante você fazer um trocadilho que funciona, você ir com referências similares para que aquilo tenha sabor natal da língua de chegada. Quem falava a língua de partida muito bem era o autor. Nós jamais falaremos tão bem quanto ele. Você que é o intermediário tem que conhecer aquilo um pouco, mas o leitor da versão final não tem que saber uma palavra de russo, de húngaro, do caramba. E aqui esse texto tem que funcionar para ele mesmo assim. Certo. Falando em pulada de cerca, tem uma história curiosa. Só deixa eu contextualizar um pouco pro ouvinte. Lá na editora, quando a tradução chega e ela vai passar por uma preparação de texto, normalmente, durante o processo de edição, é feita uma comparação com outras traduções. Então, se chega uma tradução do alemão, a gente compara com uma tradução espanhola, francesa, inglesa, para ver quais foram as soluções que o tradutor de cada idioma usou. E um dia a Graziella estava me contando que ela se deparou com algumas traduções francesas em que simplesmente, quando tinha uma parte mais complexa, os tradutores optavam por eliminá-la do livro. Eu achei aquilo estranhíssimo, né? E aí eu estava lendo recentemente um livro do Paulo Roney, e ele fala que ele coloca que ele também se deparou com esse problema quando eles foram comparar alguns livros com traduções francesas e viram que simplesmente o pessoal suprimia palavras ou trechos que o dicionário não resolvia. Então, isso é uma característica da escola francesa de tradução. Eles têm uma tradição de adaptação, de explicação. Exatamente. Né? Mais do que isso, eles têm a expectativa de civilizar o mundo ocidental. Achava que a língua inglesa era uma língua de bárbaros, por exemplo, e queriam meio que civilizar aquilo. E aí, por isso operavam, vamos dizer assim. Isso o Paulo Henrique Brito fala muito, ele diz pra gente entender a diferença das duas escolas principais, a francesa e a alemã. Para a escola francesa, isso lá atrás, andei vendo traduções francesas contemporâneas que são melhores nesse aspecto. Mas para a gente entender lá atrás, então, justamente, nós somos os civilizados e nós temos que domesticar os bárbaros. Então, tudo sai domesticado e nos alemães é do oposto. Nós somos os bárbaros e temos que aprender com eles. Então, nós temos que deixar o máximo de marcas dessa cultura original para a gente ver se traz algo de lá. Era disso que eu queria perguntar para vocês. Essas escolas, né? A gente, quando você pensa num leitor, como o Irineu falou, que ele não conhece nada do idioma original, ele está lendo a tradução, para ele isso é algo totalmente abstrato, mas existem escolas, né? Escolas de tradução que operam de forma diferente. Como é que vocês enxergam, por exemplo, o Brasil, a tradução para o português brasileiro nesse aspecto? A gente é mais francês, mais alemão, ou mais italiano, talvez, que também tem uma escola importante? Irineu, por favor.
Bom, então, na russística tem essa tradição de ter se passado muito pelo intermediário francês, né? Aliás, porque primeiro que a metrópole cultural do Brasil até, sei lá, a Segunda Guerra Mundial era Paris, né? Até, inclusive, quando a gente vai estudar, mesmo obras do inglês não eram tão traduzidas diretamente, chegavam pela tradução francesa. Mas na russística isso era uma regra muito forte durante muito tempo. Então a gente lidava com esses vícios de partida de uma tradução que tinha a tendência a querer amaciar o original, a querer civilizar aqueles bárbaros dele a Moscovi, né? Coisa que a gente hoje no russo percebo como uma tendência geral de quase todo mundo que traduz é justamente tentar manter as marcas da cultura original. Nós somos mediadores de culturas, né? Essencialmente, e como foi dito aqui, então, a cultura russa é uma cultura um pouco distante da brasileira. Não adianta, enquanto não tiver no McDonald's servindo kvass junto com o milkshake, sempre que aparecer a bebida kvass, eu vou ter que botar uma nota de rodapé. Né? Tem gente que que fica indignada com isso, eu digo, não tem problema. Então, abra uma franquia Kvass SP, todo mundo vai saber o que é Kvass, eu não vou ter que botar nota de rodapé, como eu não ponho, como, por exemplo, quando fala de vodka, porque vodka aqui é bastante disseminada. Então, eu acho que, pelo menos na russística, se a gente fosse pegar essas duas definições bem esquemáticas que a gente deu aqui, que poderiam ser questionadas entre o francês e o alemão, acho que nós somos muito chucrute na russística. E no inglês, Alisson, como é que é? Vocês enxergam também uma linha pela qual normalmente os tradutores caminham? Difícil. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso. O que eu posso dizer é que eu sinto na pele, às vezes trabalhando com escritores, editores americanos ou ingleses, uma certa vontade de deixar marquinhas de dedos ali, de mexer num texto para deixar mais palatável para eles. Às vezes ocorre assim, por exemplo, no Meu Pé de Laranja Lima, é um livro, tem umas feições muito brasileiras de contar história, a forma de contar história, de apresentar personagens. Às vezes aparece um personagem do nada, sem introdução, faz um pequeno papel ali e some. Às vezes ele reaparece mais adiante, mas assim, nunca com uma apresentação, como alguns outros personagens. E eu acho que, eu vejo isso em vários livros, e eu acho que o brasileiro lida com isso de forma bastante natural, porque está acostumado com isso também. E eu tive que escrever uma nota do tradutor para essa edição recente, explicando isso, porque eu não queria, porque ficava me perguntando, mas quem é esse Orlando Cabelo de Fogo, sei lá como que era o nome, que era um apelido qualquer, que eu entendi. Ele não aparece, ele não é explicado, ele aparece e desaparece. Ao final. Aí eu fui explicar para eles que não, isso é uma feição da espontaneidade do povo brasileiro, da forma de contar as coisas. Não quero apagar isso, não quero apresentar. Eu não sou escritor para pôr palavras na boca dele para apresentar esse personagem. Então eu escrevi essa pequena introdução. Eu também vejo, por exemplo, eu estou agora trabalhando na tradução de uma segunda tradução para o inglês de Grande Sertão Veredas, porque já foi traduzido para o inglês nos anos 60. E isso que se falou de limar partes do livro que são mais difíceis, eu não sei se foi uma decisão dos tradutores, eram dois, ou se foi uma decisão editorial em algum momento. Simplesmente as partes mais nebulosas do livro são cortadas. Justamente aquelas partes que são mais maravilhosas, que são ambíguas, porque tratam da relação entre o Riobaldo e Diadorim, e a sintaxe é louca, tudo é louco, tudo é muito deslizante, muito difícil de você pegar e dizer afirmar com certeza que quer dizer isso, que quer dizer aquilo. E pronto, eles cortaram, não estão no livro. E na minha tradução, obviamente, eu estou tentando não, eu deixo essas coisas ali.
ainda não comecei a trabalhar com os editores para ver como que vai ser a reação. Eu imagino que vamos ter longos diálogos. Como é que vai ser essa tradução, Alisson? Ela vai sair por qual editora lá? Porque ela teve Tô fazendo essa pergunta mais como uma provocação para você contar a história dessa sua iniciativa de publicar de fazer essa nova versão. Como é que foi isso? Já existe esse desejo de ter uma nova tradução há décadas, mas nunca vingou. Teve outras tentativas, mas não vingaram. A editora original foi a editora Knopf, uma editora super prestigiosa dos Estados Unidos, de Nova York, que foi muito importante no boom latino-americano dos anos 60 e 70. E essa editora quer republicar Grande Sertão Veredas numa nova tradução, que eu acho um gesto muito louvável por eles, e de querer fazer uma justiça. E também tem uma editora inglesa, a Jonathan Cape, que também é uma editora maravilhosa lá da Inglaterra, que quer publicar do lado de lá, mas que não esteve envolvido nessa primeira edição. Essa primeira edição, que saiu nos anos 60, nunca foi a uma segunda tiragem, parou ali. Poucos exemplares foram vendidos, acho que o livro, a tradução, deixou a desejar em alguns pontos, ao mesmo tempo incrivelmente louvável pelo que os tradutores fizeram naquela época, sem as ferramentas, sem tudo, sem a fortuna crítica, sem tudo que a gente tem acesso hoje. Uma tentativa fracassada de apresentar o Guimarães Rosa para os leitores de língua inglesa. E uma tradução que conta história, mas não traz a linguagem. A linguagem não é elaborada, ela é domesticada, ela tem um quê de faroeste, perdeu toda a magia, infelizmente. Até queria aproveitar essa sua colocação, que é uma nova tradução, ou seja, um livro que já foi traduzido. Para colocar a questão da atualização das traduções, que eu acho que é um ponto interessante. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista do Caetano Galindo, que é um tradutor de inglês e traduz muito a obra do James Joyce. E ele fez um comentário que eu achei interessante, de que para um leitor que vai ler uma tradução nova do Ulisses, por exemplo, um brasileiro vai ter muito mais facilidade de entender a obra do que um irlandês que vai ler aquela obra no original. Porque ele vai ter que lidar com um vocabulário da época, construções que hoje são arcaicas para o que se fala de inglês naquela região. Ao mesmo tempo, um leitor irlandês, por exemplo, que vai ler Machado de Assis, ele vai ter muito mais facilidade, uma tradução recente, ele vai ter muito mais facilidade do que um brasileiro que vai ter que ler o Machado de Assis no texto original. Vocês acham que é válida essa fala ou não? Essa atualização das traduções, elas acabam sendo necessárias e, ao mesmo tempo, elas trazem vamos dizer, um vocabulário muitas vezes mais moderno. Tá? Como é que vocês enxergam essa fala do Galindo? Jaime? Eu acho que é verdade o que ele diz. Agora, como a Alisson citou agora há pouco, domesticação e discussão editorial, e até que ponto, nós estamos aqui em 3 tradutores, né? O Irineu, a Alisson e eu assumo meu papel aqui de café com leite, que eu sou, enfim, eu traduzi muito menos literatura do que eles, mas nós estamos aqui em maior número dessa vez, excepcionalmente. Então a gente está falando muito de tradução, de tradutores, mas tem um pilar importante aí, que é a editora, né? O Fabiano, a Graziella e outros aí, que tem, logicamente, poder decisório com relação a isso, né? Eu fico pensando aqui agora, no meu caso, do Damon Runyon, com a série de nomes curiosos que ele dá para os mafiosos e pequenos malandros de esquina lá em Nova York. Esses nomes, traduz-se ou não? No caso do Grande Sertão, eu lembro de ter lido vários trechos e revisitado várias vezes por conta de outro trabalho, o Grande Sertão, e eu lembro bem, Alisson, que o número de maneiras com as quais ele se refere ao tinhoso, vamos dizer assim, né?
ao coisa, ao cujo, etc., é uma coisa impressionante, né? Fico pensando, até que ponto você tem liberdade de atualizar isso ou não, no meu caso, no caso do Irineu. Isso, eu não sei se é uma decisão só nossa, como tradutores. Acho que facilita, torna mais palatável, mas eu acho que isso é uma agenda, um plano, é um objetivo. Eu quero fazer isso. Ou eu não quero fazer isso. Ou não me deixarão fazer isso. Mas é uma discussão que tem que acontecer, né? No âmbito da relação do editor com o tradutor, né? Falares. Irineu, perdão. Eu nunca penso nisso. Ah, tá, que bom. Você dorme tranquilo, então. Não, eu não penso no que vão me deixar fazer ou não. Eu faço, depois eu vejo se vou ter que brigar. Tá vendo? Eu quero ser quando eu crescer. Mas assim, agora eu não olho para a tradução original para o inglês, porque eu não quero a influência daquela tradução domesticadora. Mas eu olho de vez em quando para o italiano, que eu consigo mais ou menos entender com a ajuda do Google. Mas é mais para convidar outra pessoa para conversa. Nesse caso, o tradutor italiano, que não está mais entre nós, mas é para ver como que ele traduziu tal coisa, para ter uma ideia de como um outro par de olhos enxerga aquilo. E ele também estava muito mais próximo no tempo e pode ter tido mais acesso ao Guimarães Rosa, né, com as cartas que eles trocaram e a outras pessoas da época. Então isso é super interessante. É uma coisa muito marcante na tradução dele, é que ele traduz, eu normalmente deixo o nome próprio em português, porque eu acho que tem que refletir o lugar, né? O Roberto não pode virar Robert, né, porque ele deixa de ser brasileiro. Mas se for um apelido, Desculpa, Alice. Apelido tem um significado, eu traduzo. E, né, em Cidade de Deus eu traduzi todos os apelidos, mas quando nome próprio, não. Mas o italiano, em Gratidão Veredas, ele transpõe, né, os nomes em português, nomes próprios, para o italiano. Então ele italianiza os nomes e traduz também, obviamente, os apelidos. Eu nem comecei a fazer esse trabalho, estou deixando todos grifados, porque é um outro momento para mim na tradução. Como lidar com a tradução dos nomes de pessoas e de lugares. Então eu estou deixando isso para uma outra etapa de revisão. Mas você antecipa algum questionamento por parte da editora com relação a isso, ou você já sabe que vai ter liberdade de fazer o que você quiser com isso? Eu acho que vou ter liberdade. Eu nunca fui questionada com relação a isso. A única coisa que, assim, algumas vezes já me perguntaram, mas vem cá, as pessoas no Brasil não têm nome próprio? São todos apelidados? É verdade, também é um... E para você, Irineu? Cidade de Deus e outros livros... É um caso à parte, a Cidade de Deus. E para você, Irineu, você não tem, pelos autores que você traduz, você não tem como trocar cartas com eles. Como é que é para você? Para a sorte minha, né? Eu tenho carta branca, posso barbarizar, tocar o terror na minha tradução. Que felizmente eles não podem se defender de mim. Aliás, agora andei traduzindo contemporâneos, mas prefiro que ela não saiba o que eu fiz. Felizmente, português e russo são tão distantes, mesmo que ela jogue no Translator. Mas enfim, só antes, resgatar uma anedota pequenininha. Gambiarra continua havendo em tradução até hoje. Eu, muito recentemente, quando fui traduzir um Vassili Grossman, fui pegar uma edição em inglês em que o tradutor aí fala, olha, aqui o Grossman enrola, então eu cortei um pedaço do texto. Ele fala na cara dura, é um tradutor que está vivo, que escreve artigo em Guardian, New York Times. Eu gostaria de ter este superego. Obviamente que quando eu peguei o texto eu não tenho esse superego, então traduzi o que ele achou que era enrolação do Grossman, porque eu pergunto se ele achou tão ruim, por que ele traduziu o resto. Enfim, agora nessa eu acho a tal da atualização, eu acho absolutamente inevitável. Para mim é que nem a questão da música. Se um pianista hoje tocar sonatas de Schnabel como Schnabel tocou em 1927, não vai ser igual. Se eu inventar hoje um vocabulário que eu acho que é do século XIX para o meu Tolstói, não vai ser tão orgânico quanto seria um tradutor do século XIX. Por isso que eu disse, aliás, para mim essa é a magia da tradução, como é a magia da música. Existe uma Ana Karenina, mas o número de traduções tende ao infinito. Existe uma sonata apassionata de Beethoven, mas o número de interpretações tende ao infinito. Agora, nessa questão, por exemplo, dos nomes e apelidos, eu acho que a regra que a gente usa aí é o que Dulcídio Vanderlei Bosquilha chamava da 18ª regra do futebol. Aqui não está escrita a regra do bom senso.
Depende, né? Por isso justamente que não é uma máquina que faz, que a gente faz. Mas eu vou citar 2 casos curtinhos de um livro que eu traduzi, o Mestre e Margarida, de Bulgakov. 2 personagens da corte lá do Cotejo do Diabo. Um se chamava Begemot. Begemot em russo é hipopótamo, mas também pode ser o Behemoth, uma criatura mítica bíblica. Como no caso, eu não tinha como não perder, ou eu poderia deixar Begemot, ou traduzir como hipopótamo, ou recuperar o nome bíblico. Como ele era uma criatura do séquito do diabo, eu achei que Behemoth, o nome bíblico, era a melhor escolha. Ele também tem um outro personagem que se chama em russo Fagot. Fagot é fagote, um instrumento musical. É tão próximo que aí eu achei que eu devia traduzir como fagote. Então, quer dizer, eu estou dizendo de uma escolha que eu tive que fazer completamente diferente da outra. É o mesmo livro, é o mesmo autor, mas eu achei que, pelas características dos personagens, eu ia ter que tomar decisões diferentes. Aí, coitado do leitor que está sujeito ao meu arbítrio. Irineu, eu estou lembrando aqui as nossas discussões, fechando outro livro do Bulgakov, Os Dias dos Turbin, que você fez pra gente, a questão dos apelidos e diminutivos, porque essa é outra complicação do russo, né? Pensando na ótica do leitor brasileiro. Que se você não der essa explicação de que isso aqui é um diminutivo e tal, você está criando... você está dando 30 nomes diferentes pro leitor. Pro mesmo personagem. Tem que dizer que é sempre a mesma pessoa, que aquilo tem... Eu poderia simplesmente colocar Nicolauzinho e adaptar, seria uma. Mas eu prefiro deixar lá Kolya e na primeira nota dizer, olha, Kolya é o diminutivo de Nikolai, e aí, vambora. Isso aí. E o Jaime também se deparou com uma coisa parecida agora com o Damon Runyon, isso um pouco que você estava perguntando para ele, são dos apelidos, né? E aí a gente teve que ter uma decisão mesmo, no caso desse livro, como é que ia ficar o nome dos personagens, que quase todos, né? Ele tem uma brincadeira... Todos têm um apelido. Todos, conta um pouco pra gente desse processo. É um universo nova-iorquino do início do século XX, em que pequenos escroques, mafiosos de malandros, raia miúda, malandros em geral, se relacionam com malandros um pouco mais, importantes e tal. Então a relação é sempre muito irônica, sempre muito esculachada, se eu posso dizer isso. E daí vem uma série, ninguém tem nome, todos são apelidados e muitas vezes por algum problema físico, é porque é altura, é porque é surdo, é porque é gordo, é porque é bravo, enfim. Isso, logicamente, que empresta espessura para os personagens, né? Então, a decisão de não traduzir, para mim, não foi fácil, até hoje, tanto que parece que é uma... Se eu tivesse num divã aqui, vocês tinham percebido, já que é uma questão que eu não resolvi ainda. Perguntei para a Alisson, agora... Deu para perceber. A Graziela voltou Indireta ao tema, recebida. Indireta recebida. Porque, enfim, eu acabei me conformando com isso, pensando um pouco no que o Paulo Henrique Brito disse, no que a gente está discutindo aqui, que talvez... eu tentei ficar no 0 a 0 quando foi possível, né? Quando não foi possível, eu espero, né, no mundo ideal, que o leitor, que por acaso... ao qual, por acaso, escape algum desses sentidos, ele se sinta instado a buscar aquilo de alguma maneira, que aquilo, de alguma forma, abra uma janela de referências de um outro mundo, de uma outra época, que enriqueça ainda mais a leitura. Mas idealmente, né? Também não quero que o cara esteja sentado na rede, ou deitado na rede lendo o livro, levante para ir no Google descobrir o que é aquilo. Mas, enfim, quem sabe no mundo ideal um meio termo aí seja possível. Né? O cara leva o celular para a rede e vai olhar. Bom, verdade, né? Verdade. Agora, que eu sou velho, né? Vocês estão falando dessas dificuldades com os nomes, tal, e eu queria colocar aqui o nível talvez mais complexo da tradução, que é a tradução de poesia. Que aí você, além daquilo que eu falei no começo, do sentido, tom, efeito, você ainda tem rima, métrica, um monte de coisa. Vocês consideram isso um trabalho que é um trabalho absolutamente... e começa fracassado, é simplesmente uma loucura. Como é que vocês veem a tradução de poesia? E se vocês traduzem poesia normalmente? Eu morro de inveja, mas eu traduzo um pouco. O que você traduziu, Alisson, de poesia? Diversos poetas brasileiros, mas eu tenho feito mais coisas da Adriana Lisboa, e no caso eu acho que ela tem uma poética traduzível. Mas acho que é bem não é uma poesia que você não consegue transpor para o inglês, pelo menos. Eu até acho que a Adriana
por ter morado tantos anos fora, que o próprio português dela, acho que mudou sutilmente. Eu acho que a forma dela colocar as ideias e a clareza com que ela coloca as ideias, tudo se presta à tradução para o inglês. E ela mesma reconhece que tem essa feição. Mas com relação à poesia, eu acho uma delícia, mas é um quebra-cabeça. Se você tem a sorte de ser pago para fazer isso, ser pago para sentar e fazer palavras cruzadas, porque os malabarismos que tem que fazer são incríveis, mas é uma delícia. Você falou que você tem inveja, Irineu. Ah, sim, morro de inveja de quem consegue, paga o maior pau, como dizem, mas eu obviamente não vou botar a mão nesse negócio, porque realmente isso aí eu acho que é pra gente grande, porque eu acredito que tem que ser feito como faziam na russística os irmãos Campos com o professor Boris, assim. Você tem que recriar a música, recriar a métrica, aquilo tem que soar poético. Não é à toa que pra gente na russística, o grande Himalaia da tradução, que eu nunca li tradução para nenhuma língua que fizesse cosquinha no original, é Evgeny Onegin, de Pushkin, porque é um romance em versos. E aquela carga poética tem que vir junto. Mesmo um gigante como Vladimir Nabokov, ele fez o que eu considero uma autópsia do romance, mas não uma tradução poética. O Nabokov, que gostava de borboleta, gostava de xadrez, gostava de jogos mentais, a tradução dele tem o triplo de notas de rodapé com relação ao texto. O texto tem umas 300 páginas, são 800 de notas de rodapé, eu li tudo. Então, a autópsia mais incrível que pode haver de uma obra, mas se você lê só a tradução, ela não para em pé. Eu admiro muitíssimo quem faz, então acho que também, não por acaso, puxando para a russística de novo, acho que a maior lacuna de recepção da literatura russa no Brasil justamente a poesia, que lá é tão forte e aqui está pouco editada, mas não está pouco editada por acaso. É um trabalho realmente para poucos e bons. Verdade. Eu concordo totalmente, Irineu. E também concordo com a Alice quando ela diz que, em outras palavras, eu acho que há dicções poéticas que se prestam mais à tradução do que outras, né? Quando o John Updike esteve no Brasil, várias vezes, ele sempre queria uma tradição com a Folha de São Paulo de mandar um poema para a Folha para, enfim, não sei se era um acordo, enfim, simpático, uma delicadeza que ele fazia. E eu traduzi vários desses poemas que ele escreveu na época, anos 90, anos 80. Mas era uma coisa feita de encomenda, com a visão do estrangeiro sobre o tropical, o solar, aquela coisa cordial, né? Enfim. Então, se prestava demais, era uma dicção perfeitamente traduzível. Uma outra coisa que eu queria também colocar, que é um tema bastante polêmico quando a gente fala de tradução, o Irineu comentou aqui um ponto interessante que, evidentemente, a gente não vai ter condições de ler todas as obras no original e principalmente de idiomas que são pouco falados. E até que a gente não tem, por exemplo, comunidades no Brasil que falem esses idiomas. Então, como é que fica, por exemplo, a questão da tradução, que até durante um tempo foi algo muito comum no Brasil, hoje bem menos. Mas, por exemplo, quem leu os autores russos em edições mais antigas provavelmente leu traduções do francês e não diretamente do russo. Hoje a gente já tem vários bons tradutores de russo, esses romances estão saindo nas novas versões. Mas como é que fica, por exemplo, quando a gente cai num idioma que você simplesmente não encontra o tradutor que faça? Às vezes pode ser um bom tradutor, mas é um tradutor técnico, não é um tradutor literário. A gente sente essa dificuldade no editor. Às vezes fala, poxa, esse autor é super legal, mas infelizmente não tem uma criatura que fale esse idioma no Brasil para poder traduzir isso. Vocês acham que a tradução é um mal necessário ou a gente deveria simplesmente aboli-la? Talvez eu corporativamente devesse dizer que devemos aboli-la por causa do russo, mas não. Na verdade, eu acho que cumpre uma função. Não necessariamente toda tradução direta é melhor do que toda tradução indireta. A gente tem lá atrás traduções indiretas que foram feitas por estilistas do português, que estão muito bem escritas do ponto de vista literário. O que às vezes vai acontecer, como a gente sabe, é que às vezes o cara pega o tradutor da língua intermediária já fez um desvio, o cara faz outro e acaba se afastando, perdendo um pouco da semântica. Mas acho que a gente não deve também fetichizar a tradução direta. Eu acho que ainda é melhor ter tradução direta do que não ter tradução alguma. O professor Boris mesmo, ele gostava muito de uma tradução indireta que o Rubem Fonseca fez de Um Conto do Babel.
pegou possivelmente do inglês, mas achava que como a poética do Rubem tinha muito a ver com a poética do Babel, em coisas de ritmo e de concisão de estilo, ele mesmo indiretamente conseguiu fazer um bom trabalho. Então também não vamos sair dando tiro na rua, dando tiro na nuca de todo tradutor indireto, se você tem que pegar alguma coisa que vem, sei lá, o Gilgamesh, que vem lá, sei lá, do Sumério, ou você vai pegar um norueguês, quantos norueguês tem em São Paulo, etc. Ainda é melhor você fazer a tradução indireta do que simplesmente se privar do contato com essa cultura. Até porque a gente, na Russística, a gente só teve condições de começar a fazer tradução direta, porque graças a muitas traduções indiretas, esses autores já estavam firmes na cultura brasileira, estava estabelecida a sua importância, e aí resolveu-se dar um salto de qualidade. Isso é verdade, eu concordo com o Irineu. Eu acho que, inclusive, no caso do Russo, o Brasil é um caso único, provavelmente, né? Muito por causa do Boris, provavelmente, enfim, pioneiro, etc. Eu acho que cumpriu, sim, um papel importante. E eu acho que hoje cumpre um papel um pouco diferente, que é na definição do que é o cânone. Porque a gente só traduz o cânone, não traduz o resto. Então, o norueguês, assim, quando chegou o Boris no Brasil, o Noruega não estava em Marte, não estava no planeta, enfim. Então, acho que também tem uma discussão mais ampla com relação ao que é o cânone, né? E também, ainda nesse ponto, as obras do Freud, né, que chegaram ao Brasil primeiramente traduzidas da edição standard em inglês. Durante décadas, elas foram as edições canônicas em português. Há menos tempo, 5, 6 anos, certa companhia de letras começou uma tradução direta do alemão. Né? É um monumento intelectual do século XX, como poucos, a obra do Freud. E o que aconteceu com as primeiras críticas que vieram da tradução direta do alemão é que elas não são assim tão favoráveis quanto as que foram feitas para a edição standard, que veio do inglês. Claro que há problemas temporais, coisas que são datadas, mas teve uma opção editorial aí que é complicada, que a edição standard foi traduzida provavelmente por um grupo de pessoas ao longo de vários anos. A edição nova, diretamente do alemão, feita pelo Paulo César Souza, foi jogado no colo dele, está aqui, ó, o principal monumento intelectual do século XX está aqui, traduz. Né? Complica, né? Tem aí um meio termo interessante que a Imago, que publicou a primeira edição standard, começou a publicar uma edição traduzida diretamente do alemão nos anos 2000 e depois interrompeu. Mas num processo muito interessante que o professor Luiz Hans, lá da USP, e um grupo de germanistas, psicanalistas, sociólogos, todos se encontravam e participavam dessa tradução. E essa, sim, é uma tradução realmente que se destaca das outras. Inclusive, o primeiro capítulo do primeiro volume, tem, 70 páginas, é um arrazoado sobre a tradução daquilo. Né? E essa própria tradução da Imago mais recente faz referência, na margem da página, às traduções escolhidas pela edição standard em inglês, enfim, faz um jogo interessante. Então, sim, a tradução da tradução cumpre papel importante em vários momentos, nesse caso, fundamental de apresentar uma obra tão importante quanto a do Freud para os brasileiros. Vocês sofrem esse problema, Ellison, por exemplo, de tradução da tradução para o inglês ou não? Eu acho que o inglês, por ter sido há muito mais tempo língua franca, acabou sendo essa língua dessa intermediação. Eu nunca tive que lidar com isso. Eu não sei de nenhuma obra que eu traduzi que foi usado como base para uma tradução para outro idioma também. Então, não. Acredito que não. Mas a coletânea de poesias da Adriana Lisboa, que eu traduzi recentemente, que vai sair na Índia, talvez tenha uma tradução a partir do inglês para alguns idiomas locais. Há uma conversa ainda, não tenho certeza. Eu queria só colocar aqui também uma última questão, que já foi citado aqui, a gente aproveita para retomar, falando de grandes escritores que foram tradutores e que muitas vezes trabalharam o texto de uma forma diferente do que um tradutor, vamos dizer, um tradutor trabalharia. Eu lembro, por exemplo, sei lá, as traduções que o Machado de Assis fez do Dickens, por exemplo. Você pega, ele mexeu em muita coisa e transformando o texto em algo interessante. Como é que vocês enxergam assim? Há uma diferença, e a gente tem vários casos, Drummond, a gente tem grandes escritores que foram ou são tradutores. Vocês acham que existe uma diferença muito clara entre o tradutor e o tradutor-escritor? Assim, o que vocês... Bom, e tem também um momento em que o escritor se autotraduz, né? Como, por exemplo, Nabokov
Escreveu em russo, depois em inglês. O Beckett, tem o Beckett. Sim, o Nabokov, eu posso dizer, ele metia a mão. Bom, a obra era dele, ele podia, mas é impressionante. Nas coisas dele, se no Pushkin ele peca por excesso de vontade de ser fiel com a sua própria obra, ele dá esses voos necessários. Bom, o escritor, tradutor, humilha a gente porque ele escreve muito melhor que nós, né? Eu me sinto destruído. Ainda bem que Manuel Bandeira não sabia russo, senão ia ter que vender cachorro quente lá embaixo, aprender a dirigir, pegar um Uber. Claro, esse traquejo com o texto é lógico que vai fazer diferença, né? E o tradutor é um bicho muito diferente um do outro, né? Você não vai encontrar dois tradutores com a mesma formação, com a mesma trajetória. E quando se falou aqui de tradução técnica do Manual de Geladeira, que eu até já fiz, eu faço muito mais tradução técnica do que literária. Mas eu trago comigo, eu aprendi a escrever redigindo a página de polícia do Notícias Populares nos anos 90. Então eu trago isso comigo até hoje, né? Como um norte, né? A Graziella já sabe disso porque ela teve que corrigir a edição inteira que eu entreguei para ela agora. Como um norte tradutório, se eu puder dizer, na escolha das palavras, na dinâmica da sintaxe, na ginástica da sintaxe. Isso é uma coisa que cada um traz de algum lugar, né? E logicamente que o escritor faz isso por profissão, então tem já uma vantagem aí largada, né? Falando em profissão, assim, queria uma pergunta meio para todos vocês. Como formar profissionais para tradução literária? Eu não faço a menor ideia porque eu não fui formado para isso, né? Eu aprendi na raça, se aprendi, né? O caminho foi pela música, né? Não, bom, na verdade eu sou jornalista. O que eu estudei, se é possível estudar isso, é possível dizer que aquilo que eu fiz durante aqueles 4 anos foi estudar, o que eu estudei na vida foi jornalismo. Depois o resto, o Forrest Gump foi trombando com as coisas e sendo encaminhado. Então acho que eu sou a última pessoa para falar de formação, porque alguém, você sabe, o Constable, aquele pintor inglês, dizia que quem aprendeu consigo mesmo teve o mais ignorante dos mestres. Agora, Alisson, você pode falar um pouco sobre isso, né? Porque você trabalhou muito tempo lá na Lumine, a gente estava junto lá, e você dava aula justamente... Enfim, dava aula talvez entre aspas, mas enfim, você emprestava a sua experiência para alunos na área de tradução literária. Então você pode falar um pouquinho sobre isso aqui. Sim, eu acho que quando você tem um curso de tradução, tradução literária especificamente, eu acho que sempre é enriquecido por exercícios de escrita. E tem algumas universidades no exterior em que é obrigatório o aluno fazer algumas matérias de criação literária ou escrita criativa, que é o termo popular agora. E eu acho isso muito bom, porque às vezes as pessoas caem na tradução por caminhos tão tortos, tão diferentes, e às vezes não passam por essa formação. Muitos, sim, vêm do jornalismo, de outras áreas, mas tem muita gente que também não tem essa formação de escritor. E eu acho que ajuda a gente... Eu digo isso porque eu sou formada em criação literária. E essa experiência de ter escrito coisas minhas me dá uma visão do escritor de querer respeitar o máximo possível as escolhas. Eu entender por que ele fez aquela escolha, por que ele fez daquele jeito e não de outro jeito. Porque isso influencia as minhas tomadas de decisão. E também para desenvolver a flexibilidade da escrita. Para a gente que é tradutor, que toda hora tem que mudar de voz e emular uma pessoa diferente, um autor diferente, eu acho que dá uma certa flexibilidade que é fundamental. Então, no caso da Lumine, eu acho que era um curso, nesse caso, muito introdutório ainda para as pessoas que estavam ali fazendo vários tipos de tradução, aprendendo sobre a tradução médica, científica, todas as vertentes. E a tradução literária era um componente. Eu espero que tenha passado alguma coisa desse lado respeitoso do tradutor. Eu tenho certeza que foi, Alisson. Do autor. Aqui no Brasil a gente tem, alguns cursos que trabalham, que mostram diferentes linhas, da tradução. Você pode partir, evidentemente, de ser um tradutor técnico, um tradutor jurídico, tem várias... E tem alguns cursos para tradutores que queiram trabalhar especificamente com tradução literária, que é um mundo muito à parte,
Bom, gente, assim, para finalizar aqui, a gente normalmente no final do programa a gente pede para que vocês deem alguma indicação, que pode ser de um livro, de um filme, de uma música. O caso do Irineu provavelmente tem muito material aqui para passar, mas assim, algo que vocês viram recentemente, que acharam interessante, queiram dividir, não precisa ser especificamente sobre o tema do podcast, mas algo que vocês gostariam de indicar. Assim. Ellison, quer começar? Tem alguma coisa que você indicaria? A releitura de Grande Sertão Veredas, ou se a pessoa não leu, então leia, porque é incrível. Eu estou totalmente apaixonada e imersa nesse mundo. Acho que para mim não há outra indicação no momento. Eu sou suspeito para falar, é meu livro predileto. Jaime? Olha, eu li há pouco tempo, a partir de uma resenha que eu vi na Folha de São Paulo, uma coletânea de ensaios do Paulo Mendes da Rocha, do arquiteto capixaba, radicado aqui em São Paulo há muitos anos. Ele tem ali umas pensatas muito interessantes sobre a relação da arquitetura com a cidade, com o indivíduo, com o ser humano, que são muito interessantes. Tem um texto em especial em que ele fala da janela, né, de como a janela é uma coisa de mão dupla, né, quando você olha para o Corcovado, e ele até em epígrafe cita versos do Corcovado, do Tom Jobim, da janela vê-se o Corcovado e o Redentor, que lindo. Ele fala, essa visão sublime que transborda os sentimentos, ela só se articula dessa forma, vindo de fora para dentro, porque de dentro para fora tem alguma coisa ali, uma dança do convívio, uma relação, uma constelação de afetos que está em torno de quem está olhando, que informa essa visão. Então é um livro com esse tipo de sacada interessante, bonita, singela, que eu gostei muito, embora não tenha nada a ver com o que eu faça e com o que eu me lido no dia a dia. Qual é a editora, Jaime? É uma editora portuguesa chamada Monad. O livro chama-se Futuro Desenhado. Ótimo. Salvo engano. E você, Irineu, alguma coisa? Bom, já que fui provocado a falar de música, então eu vou indicar, não é recente para mim, é eterno, a ópera Evgeny Onegin de Tchaikovsky. Se eu nunca li uma tradução de Evgeny Onegin que me tenha deixado satisfeito, a tradução de Evgeny Onegin em música por Tchaikovsky, e a gente tem que lembrar que numa ópera o compositor é o narrador, ele dá o tempo, ele dá o drama. Então, muitas vezes o pessoal da literatura pega só o texto da ópera, o libreto, e fala que adaptação horrível. É como você pegar um filme e só ler o roteiro. Aquilo é uma experiência incompleta. Mas a tradução, então, em sons de Tchaikovsky, da obra-prima de Pushkin e Evgeny Onegin, e hoje em dia, na era da internet, você que está nos ouvindo não pode dizer que é caro, é difícil. Isso está a um clique de você. Queria agradecer muito a participação da Ellison ali por telefone com a gente, ao Jaime que está aqui, ao Irineu, a Graziela também que participou aqui da conversa. E esse aqui foi o Narrativas, o podcast da editora Carambaia, gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, que tem a produção de Renata Minami e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.